Polêmica, rapaz! Polêmica, Siqueira. Polêmica, Jurandir Filho. Martin Scorsese é um dos maiores diretores da história do cinema. Um dos maiores diretores vivos. Um dos maiores estudiosos da história do cinema existentes. Exatamente. Criticou a Marvel. Ih, rapaz. Criticou a Marvel. A Marvel intocável. Putz, cara. Martin Scorsese criticou. Se existe uma pessoa que é intocável nessa história toda, É Martin Scorsese. é Martin Scorsese. Não dá pra você que gosta de cinema... Tá com raiva, Siqueira? Eu não tô com raiva, mas eu estou exaltado. Não dá pra uma pessoa que gosta de cinema, que aprecia a sétima arte como um todo, chegar e dizer: esse Martin Scorsese aí pra falar dos meus filmes da Marvel. Então, meu amigo, se você acha isso... Eu tô do lado dos Marvel agora. Por quê? Por que, Siqueira? O Martin Scorsese deu uma diminuída no negócio. Deu. Ele disse o seguinte... Aspas. Bota aí já a fumacinha. The Bob. Seguinte, macho. Eu não os assisto. Eu tentei, sabe? Mas isso não é cinema. Honestamente, o mais perto que eu consigo pensar deles, mesmo eles sendo bem feitos, com atores fazendo o melhor que podem, levando em conta as circunstâncias, é que eles são como um parque de diversões. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. Fecha aspas. Mas se vocês dão uma cutucada, disse assim: sabe o que vocês assistem aí? É um parque de diversão, não é cinema. Agora o interessante, juras. Dá pra pensar, se quer, dá pra pensar. Dá pra pensar. Vamos colocar aqui o seguinte. Não é que ele tá dizendo assim, ele sabe que é cinema, ele sabe que é filme, ele sabe que tem os atores, sabe que tem equipe técnica, sabe que tem direção, sabe? Mas tem não é o tudo. tipo de cinema dele. Não é o que ele considera como... É tipo assim, ele tá assim, mas isso aí Agora vamos pegar a geração do Martin Scorsese, certo? Dentro da geração do Martin Scorsese, Joelzinho, por favor, coloca aí a imagem do Scorsese recebendo o Oscar. Martin Scorsese. Inclusive, quem faz em The Oscar Go Show é o Steven Spielberg. Que, inclusive, sabe a vinheta do Rapadura Cast quando tem... And the Oscar goes to... The Oscar Go Show é desse momento, é o Steven Spielberg fazendo isso. And the Oscar goes to. Quem a gente viu entregando o Oscar pro Scorsese ali? Steven Spielberg, George Lucas e Francis Ford Coppola. Sou bom, Spielberg, né? é. Sou bom, fala aí, Lu. Tem uma pauta disso aqui? Tem nada, sabe nada. Vamos pegar aqui Spielberg e George Lucas. George Lucas, cara. Jorge. George Lucas é o cara... Mr. Lucas. Mr. Lucas. Ele começou a carreira lá com o THX 1138, fez lá o Star Wars, Siqueira. Louco de Verão, mas o que ele fez, a fortuna dele foi com Star Wars, Indiana Jones. Star Wars, sim. Modificou a cultura pop. Exatamente. Aliás, criou a cultura pop. Basicamente, ele e Spielberg que criaram a cultura do blockbuster. Spielberg lá com o Tubarão, Spielberg lá com Caçadores da Arca Perdida, Spielberg lá com Jurassic Park, que é literalmente um parque. A internet está com a mania de diminuir os mestres. Só que fala mal do George Lucas aí, né? Eu vejo muita gente falando mal do George Lucas. Fala mal do Spielberg. O Spielberg é contra o streaming. O Spielberg é contra a Netflix. Ele só é a favor do cinema. Ele disse assim, cara, eu prefiro que as pessoas vão assistir o filme no cinema do que fiquem em casa assistindo no streaming. E aí a gente vai para outro... Ele defendeu o cinema. E aí a gente vai para outro ponto, Juras. Uma coisa que o próprio Scorsese reclamou posteriormente, tentando dar uma clarificada nisso, foi que ele disse, olha... Ele disse o seguinte, Siqueira. Cinemas se tornaram um parque de diversões. E tudo bem, mas não invadam tudo com isso. É ótimo que pessoas aproveitem esse tipo de filme e sabendo o que é necessário para fazê-los. Eu admiro o que eles fazem, mas não é o meu tipo, simplesmente não é. E eles estão criando outro tipo de público que acha que cinema é aquilo. Aí a gente vê a reclamação do Scorsese. É... Que, aliás, se conecta com a reclamação do Spielberg lá no começo do ano. Você da Marvel, você ficou tocado. Eu sei, você chega a dar um... Sabe aquele choquinho? Que dá um cutucado assim, aí você... Que, olha, se a gente pegar aqui, Novos Fora Zero, a gente tem toda a situação que o Scorsese foi obrigado a recorrer pro streaming. Foi obrigado a recorrer com a Netflix, porque a Netflix foi o único local que quis aceitar fazer o irlandês. Porque sabe que os cinemas iam ter problemas com esse tipo de filme. Que 3 horas e 30, 40 minutos. E o Scorsese nunca foi um cara que foi um moneymaker. O Scorsese nunca foi um cara do blockbuster, nunca foi um cara que conseguiu
fazer tanto dinheiro, tanta bilheteria com os filmes. A não ser quando iam os astros participando dos longas deles. O negócio que eu vi, as pessoas comentando assim, mas peraí, tem nada a ver o que esse velhinho tá falando aí. Esse cara sabe nada, mano. Esse cara não sabe nada. A Marvel fez 23 filmes aqui, conectou tudo. É Ultimato, é o Who, é Capitão América com o martelo lá. Mjolnir. E tudo mais, a alegria, Homem de Ferro morrendo, aquela coisa toda. E aí, o cara esquece que o Martin Scorsese é um dos responsáveis por modificar o cinema. Taxi Driver. Você gostou de Joker? É Taxi Driver. É Toro Indomável, sabe? Tem muita coisa de Toro Indomável ali. É o Rei da Comédia. É a Última Tentação de Cristo. Os Infiltrados. Gosta de Infiltrados? Filmaço. Gosta de Lobo de Wall Street? Filmaço. Ilha do Medo, do DiCaprio. Cabo do Medo, Scorsese. O Aviador. Scorsese. Gangues de Nova York. Esse ele cometeu, né? Esse ele cometeu. E ganhou o prêmio. Muito premiado. Uhum. E agora o recente, O Irlandês. Saindo pela Netflix com a reunião lá do De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e tudo mais. Aí, inclusive, ele tava promovendo O Irlandês e ele continuou ainda essa polêmica. Ele disse o seguinte: o valor de um filme que é como um parque de diversão. Ele não parou de falar, né? As pessoas, todo lugar que ele tava, aí, Scorsese, parque de diversão. Ele fala o seguinte: o valor de um filme que é como um parque de diversão, como o tipo da Marvel, é uma experiência diferente. Como eu dizia antes, não é cinema, é outra coisa. Se você gosta disso ou não, não é algo pelo que você deveria se sentir invadido. Então isso é um problema. E nós precisamos que donos das redes de cinema façam algo para que filmes com a narrativa sejam exibidos. Então, a gente chega aqui no ponto. A questão do Tem Scorsese sentido. não é com a existência desses filmes. Não é. É com basicamente com o monopólio que é imposto pelas salas de cinema em relação a esses filmes. É porque vai estrear um Vingadores, eles botam, são 12 salas, 10 salas são Vingadores. E aí ocupa espaços de filmes que poderiam estar lá também. Juras? Mas uma discussão que Scorsese ele tá assim, cara, meus amigos tudo fazendo filme. E não tem onde estrear. Eu não tenho onde botar, mano. Eu vou ter que lançar na Netflix. Uma saída. Porque tem gente assim, rapaz, o Spielberg devem ter brigado, né? Porque o Spielberg não gosta de streaming. Streaming pra mim é TV, não é cinema. Ó. Isso é Quentin Tarantino que falou. Isso foi o Quentin Tarantino que falou Não, que é o outro. Tarantino falou que pra ele que projeção digital pra ele é HBO em tela grande. Isso aí é pior ainda, cara. Os grandes estão todos meio pistolas. Esses cineastas mais românticos com o cinema, todos, né? O Christopher Nolan, né? Christopher Nolan que faz blockbuster e tudo mais, é outro que defende muito esse cinemão e a experiência de você assistir um filme no cinema, né? E aí o Scorsese, ele tá falando assim, ele tem um certo sentido? Tem. Esses filmes de super-heróis são um parque de diversão? São. E isso não é ruim. Não é ruim e pode existir. O problema é que a pessoa acha assim, Tá diminuindo, porque tá chamando o Ultimato de montanha-russa. é uma montanha-russa de emoção, é divertido, é engraçado, não sei o que, é empolgante, tudo mais. É um parque de diversão no final O das que contas. também é cinema. Isso não quer dizer que ele não seja cinema, que ele não é... Só que o jeito que ele falou, eu acho que ele não quis ir ao pé da letra, né? De dizer assim, isso não é cinema, aí pronto. Aí o pessoal, né, o James Gunn, Não, eu faço cinema, A rapaz. reclamação do James Gunn foi até um pouco desproporcional, porque ele chegou e disse que que ele tá passando, que o Scorsese tá fazendo, é o mesmo tipo de preconceito que a Última Tentação de Cristo sofreu. O que não é. Não é. O que não James Gunn. A Última Tentação de Cristo aqui no Brasil, teve político, inclusive um tal de Zé Sarney que tava na presidência, tentando proibir o filme aqui. Exatamente. É outra parada. É outra coisa, é outra circunstância. James Gunn ainda falou assim, pisando em ovos. O Scorsese, que é um dos meus diretores favoritos, meus 5 cineastas vivos aí, eu amo muito Scorsese. Não foi legal o que você falou e tudo mais. Mas eu amo Scorsese. Mas não foi legal o que você falou. Mas Scorsese, Aí, tamo junto. Joss Whedon, mesma coisa. Chegou e disse, respeita o Scorsese, ama o Scorsese e tal, mas Galera, que... tudo pisando em ovo. Assim, né? Mas que o que ele falou referente a não é cinema, de não é o cinema da emoção da psique humana, ele falou, olha, o que o James Gunn, por exemplo, fez em Guardiões da Galáxia, se aquilo ali não falar sobre a psique humana, não falar sobre a condição humana, eu não sei o que não fala.
Sim, sim. Assim, acho que ele super exagerou, porque não são filmes que o Scorsese assiste. Não. Ele mesmo disse, ele mesmo falou. Ele não assiste, ele disse que tentou assistir um ou dois aí e não conseguiu Não gostou. passar. Talvez ele tenha assistido, sei lá, o quê? O Incrível Hulk. O Incrível Hulk e o Homem-Formiga, talvez, sei lá. Eu gosto do Homem-Formiga, cara, é divertido. Mas dentre eles... Mas o Scorsese não ia gostar, né? E olha, o próprio Scorsese já se aventurou no parque de diversões. Hugo, por exemplo, é um parque de diversões bem... Pelo amor de Deus, mano. É o Hugo? Não é até filme da Marvel, mano. Hugo é um filmaço. Hugo é um filmaço. Conta muito sobre a origem do cinema. Um dos poucos filmes que sabem usar bem o 3D. Sim, não, e contra o Jorge Méliès, toda aquela história da criação do cinema, o Hugo é um filmaço. É um parque de diversões divertido. Pelo 3D, somente. Informativo. Com um visual incrível. Acho que pelo lado fantástico ele pode ser esse parque de diversões. E, gente, não Mas ele tem muito conteúdo, muito Gente, conteúdo. o Spielberg fez literalmente um parque, cara, com o Jurassic Park. Exato, exatamente. O próprio George Lucas, né? O próprio George Lucas, pô. Star Wars aí, o que é Star Wars, né? Uhum. Star Wars é um baita parque de diversão. E, novamente, isso não desmerece os filmes. Isso não desmerece a emoção que a gente passa durante essas 2 horas assistindo esses longas. Agora, que o Scorsese tem uma certa razão em reclamar da presença massiva, da ocupação massiva de salas, deixando pouco espaço para cineastas que tenham filmes mais autorais, realmente ele tem uma certa razão aí. E olha que nos Estados Unidos a proporção é bem, bem menor do que aqui no Brasil, que ocupam quase 80% das salas. Vamos aqui, olha só. Vamos ver se você concorda. Usa a hashtag Marvel é parque. Se você acha que a Marvel é um parque de diversão. Se não for parque, coloca assim, Marvel não é parque. Tá? A gente quer saber a sua hashtag aí, coloca nos comentários. Porque a gente, né, as pessoas estão divididas aí. Tem muita gente concordando, dizendo assim, é um parque de diversão mesmo. E é massa. Não tá dizendo que é ruim, né? É um parque de diversão. E tem gente se ofendendo dizendo, é cinema sim, e acabou-se. É porque o negócio do parque de diversão é aquele negócio que você vai, tipo montanha-russa, você vai, aí é legal, não sei o que, isso aqui, e acaba. E aí, daqui a pouco, você nem lembra. O negócio é que esses filmes da Marvel, assim, que eles utilizam temáticas de mais fácil, né, absorção, né? Quando eles falam sobre paternidade, tem todo o lado heróico e tudo mais, a paternidade no meio. Aí fala sobre família, aí tem todo o lado do super-herói, engraçado, não sei o que, mas tem o conteúdo de família. Só que o Scorsese, ele trabalha com outro tipo de cinema, né? Ele é um cinema mais pé no chão, né? E um cinema mais pesado, de mais difícil. Mais próximo da realidade também, né? O que é que ele tá dizendo? Porque assim, o Scorsese, ele tem 76 anos, já passou da sua juventude ali, extremamente experiente, uma carreira brilhante, um dos maiores nomes, talvez o maior diretor vivo da atualidade. Um cara respeitadíssimo, uma pessoa que conserva o cinema. Ele trabalha em restauração de filmes clássicos e tudo. É uma sumidade em cinema. Não só dirigindo, como produzindo, como as relações dele são todas de cineastas que mudaram a história do cinema. Tem, inclusive, Juras, um vídeo no YouTube que eu acho bem divertido, o Scorsese referenciando filmes. E referenciando diretores. É um supercut que foi feito mostrando o Scorsese sempre falando sobre cinema, sobre filmes. É um cara que respira cinema. É um cara que ele vive pra sétima arte. Então você falar assim, quem é esse cara aí, não sei o quê, e ser mal criado com o Scorsese, né? Calma, né? Calma aí. Vamos discutir o que ele falou? E talvez criticar também. Dizer assim, não tá certo. Ele exagerou um pouquinho, foi um pouco além do ponto. É cinema sim. Talvez ele queira usar... O problema é que ele teve 3 chances pra reiterar, tipo assim... E ele sempre foi dando... Ele podia ter falado assim, não é cinema, é um parque de diversão. É tipo assim, não, cara, isso não é isso não é o meu tipo de cinema. É um tipo de cinema que eu não curto, que é esse só do entretenimento por entretenimento. Fechamos? Falamos? Falamos. Muita polêmica, né? Muito bafafá. E, honestamente, é um bafafá que eu acho proveitoso, porque muita gente vai ver o irlandês por conta disso, muita gente jovem vai atrás da filmografia do Scorsese. O pessoal vai assistir o irlandês pra falar mal, né? Esse filme é lento, e não vai conseguir. E não vai conseguir. Eu espero. Eu tenho fé em Scorsese. Eu tenho fé em Scorsese. Bom. Scorsese, pra mim, é um deus do cinema, cara. Então, é um cara que eu tenho tanto respeito, que eu tenho tanto carinho. É um cara que os filmes me moldaram como cinéfilo. Então, eu tenho certeza. Assista o irlandês, vá atrás da filmografia do Scorsese, se você é jovem e não viu esses filmes, ou então não teve tempo de ver esses filmes, ou não teve oportunidade. Os filmes são espalhados pela Prime Video, estão espalhados pela Netflix, estão espalhados pelos serviços de streaming por aí. Dá pra ir atrás. Conheça, vá atrás, saiba por que ele falou isso. Tente compreender os dois lados do argumento.
Ninguém pode me acusar de não gostar dos filmes da Marvel. Ninguém no mundo pode me acusar disso. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender o que o Scorsese quis dizer com essas declarações. Muito bem, falamos aí sobre Scorsese e a Marvel. Deixa seu comentário aqui, a gente quer saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau. Juras, qual o seu filme do Scorsese favorito? Meu filme de Scorsese favorito? Eu gosto muito de Lobo de Wall Street, recente. Muito. Acho um filme bem pop, mas ainda assim bem a carinha de Scorsese. Mas eu gosto muito de todo. E tu? Cara, eu fico com Os Bons Companheiros. Os bons caras. Os bons companheiros.